Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa. É aqui onde você se farta do maná que vem diretamente do céu. Nós estamos tratando de 3 temas muito importantes na nossa caminhada cristã. Para você que está aí, que eu tenho certeza que você já assistiu o nosso episódio da semana passada. E o episódio da semana que vem também vai complementar esses 3 assuntos muito importantes, que é como vencer a frieza espiritual, como vencer a religiosidade e como vencer a tentação. Todos esses problemas estão na nossa caminhada cristã, então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não se depare com um desses cenários. Então a gente precisa vencer, a gente precisa lutar contra isso e hoje nós vamos trazer várias estratégias de como vencer a religiosidade. Então, sem mais delongas, já pega o seu papel, já pega a sua caneta, já pega a sua xícara, já pega a sua bebida favorita, já começa a compartilhar esse episódio, que eu tenho certeza que ele vai falar, além de falar com você, com as pessoas que está a seu redor. Então, sem mais delongas, vem conosco para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá frio aí? Gente, o negócio tá ficando apertado do nosso lado aqui, viu? Mas é bênção de Deus. Eu falo que na nossa região aqui, frio é algo assim que é muito difícil de acontecer. Então, quando acontece, é um evento que a gente tem que aproveitar e muito. Eu e a Dani, a gente gosta, né, Dani? Ama. A gente ama o frio. Já põe aí se você gosta ou não do frio pra gente saber, né, qual que é a galera do time do frio e qual que é a galera do time do calor. Põe o emoji da neve aí. Isso, da neve ou do foguinho. Já coloca aí. Isso, já aproveita aí esse tempo. E já aproveita para curtir essa publicação, porque você sabe que o assunto é relevante, você sabe que o assunto é top, então já curte já agora, porque senão você vai esquecer depois, vai ficar emocionado com o episódio, aí vai comer tua pipoca, conversar com outra pessoa, com a resenha do final do episódio, e vai esquecer, né, Dani? Aí esquece de compartilhar, esquece de curtir e esquece de comentar. Não esqueça. E já coloca aí da onde você está assistindo, qual cidade, qual estado, que é importante para a gente saber o nosso alcance, até onde nós estamos chegando, qual é o nosso público. Isso é muito bacana para a gente estar sabendo também. E a gente vai interagindo e vai se conhecendo e isso é muito top. Pessoal, como a Dani já disse, nós vamos falar hoje, na nossa série de como vencer, hoje nós vamos falar de como vencer a religiosidade. E a religiosidade nada mais é de pessoas que vão seguindo rituais espirituais de uma maneira padronizada, né? Aqueles ritos, né? Eu vou na igreja todo domingo, aí lá vai ter a liturgia do culto, eu sigo a liturgia, eu canto aquele louvor, tudo e pronto, já cumpri a tabela da semana, já sou santo, santo, santo e salve, salve. E não foi isso que o Senhor nos convidou a ser, né? Aliás, Jesus quando esteve na terra, ele abominava os religiosos. Ele veio aqui para quebrar vários sofismas, vários paradigmas que a igreja construiu para se fortalecer, para criar o seu próprio império, e nada mais era do que carnalidade pura, né? Jesus, ele era puro e simples. Ele não veio para dificultar o trajeto, ele veio para nos ajudar no trajeto. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu já quero fazer uma pergunta para você de antemão. Você se acha uma pessoa religiosa? Em algum momento você já foi religioso? Ou agora você é religioso? Ai, Mari, mas você está falando de que ponto de vista? Bom ou ruim? Verdadeiro. Né? Bom ou ruim? A religiosidade, no meu ponto de vista, Dani, ela não é algo saudável, espiritualmente falando. Na minha visão também não. Porque se a gente segue uma vida religiosa, seguindo padrões humanos, nós estamos cada vez mais distante do mover do Espírito de Deus. Não é verdade, né? Com certeza. Você pode entrar numa igreja que é extremamente religiosa, metódica, litúrgica, aquela liturgia que é tudo sempre igualzinho, tudo no mesmo padrãozinho. É difícil você sentir o Espírito Santo naquele lugar. Não é verdade? É tudo muito mecânico, é tudo muito igual. Tudo ensaiado, né? E aí a gente não consegue sentir que o Espírito Santo tem liberdade naquele lugar. Porque
o homem tenta atrapalhar, ou o homem tenta de alguma forma fazer o seu padrão, porque ele acha que daquele jeito vai ser mais santo do que as outras pessoas, e não é por aí que funcionam as coisas. Não dá liberdade para o Espírito Santo agir, né? Não é aquela igreja espontânea que respeita aquilo que o Espírito Santo direciona, mas sim, ai, nossa, mas se eu fizer isso, vai escandalizar a minha igreja, a minha religião. Então, assim, a gente sabe que placa de igreja não salva ninguém, religiosidade também não salva ninguém. A gente precisa do quê? De verdadeiros cristãos, aqueles que sabem quais foram os passos de Cristo e decidem seguir. E para eu seguir, eu preciso ter um relacionamento com Deus. Ler a Bíblia e seguir aquilo que Ele me fala. Não somente eu agir para agradar os homens, assim como os fariseus faziam. Lembra? Os fariseus, eu estava lendo Lucas esses dias, e eles, na verdade, Jesus conta não sei se é uma parábola ou se é uma história verdadeira, não me lembro, que tem um fariseu que vai orar e do lado dele vai um publicano. E aí o fariseu começa a orar alto e fala assim: ó, meu Deus, eu não tenho pecado, eu dou o meu dízimo, e eu sei a Torá de trás para frente, frente para trás. Eu sei que eu sou santo e eu te agrado. Aí vem o publicano, coitado, e fala assim: oh meu Deus. E ele ouve, né, a oração do fariseu. Eu não consigo nem orar em voz alta, porque esse irmão aqui é tão perfeito, e olhando para mim, quem sou eu? Me perdoa dos meus pecados. Aí Jesus fala assim: para vocês, quem é o mais santo? Quem que obteve o perdão? Logicamente que o publicano. Então a gente não pode fazer aquilo que os fariseus faziam, né? Jesus nos pede para seguir o exemplo dele. Então ele nos dá vários exemplos de todas as situações da nossa vida. O Senhor já passou por essa situação e ele nos aponta aquele erro. Então a gente não pode ser religioso, somente seguir regras, fazer as coisas. Eu vou fazer isso porque eu sei que o pastor gosta. Eu vou fazer isso porque eu sei que aquele irmão gosta. E daí, gente? Deus está provando essa situação que você está fazendo ou não. Tanto interessa, tanto faz. Se você fez para o homem ou se fez para outra pessoa. Mas se você não agrada a Deus, não adianta nada você fazer. Você não passa de um religioso. E religioso não vai dar o reino dos céus. Eu vi que você anotou aí, e eu também anotei, mas eu vou ler o contexto todo só para a gente pegar pesado agora com a gente mesmo, que é Mateus 15. Olha só, vou ler alguns trechos aqui só para vocês terem dimensão sobre o que a religiosidade faz e que Cristo veio quebrar. Então, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à tradição dos líderes religiosos? Religiosidade. Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Olha que absurdo. Meu Deus, nada a ver. Jesus respondeu: e por que vocês, com suas tradições, desobedecem os mandamentos de Deus? Vamos pular um pouquinho? Aí depois Jesus fala assim, no versículo 6. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição. Hipócritas. Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Meu Deus, aqui já resume. A pessoa está mais preocupada com tradições humanas, com ritos humanos, litúrgicos, do que cumprir o que é vontade de Deus mesmo, aquilo que Ele pediu para você fazer. Sabe? Deus não está preocupado com essas bobajadas que o homem cria, com tradição, disso e aquilo, meu Deus. Aí você vê aqui, né, o pessoal que aí depois mais à frente ainda ele fala, né? Vocês estão reclamando que eles não lavaram a mão, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Jesus, ele era curto e grosso, gente. Ele não tinha muito tempo de ministério ali para ficar rodeando o povo, não. Ele já era papo reto. Passava a faca e pronto. Exatamente. Então, o que adianta a gente viver de religiosidade achando que aquilo vai trazer algum benefício ou salvação, ou vai ser mais santo que um e menos que o outro? Gente, vamos parar com isso. Agora, igual a Dani falou, quando a gente tem intimidade, que foi isso que Deus, desde Gênesis e Apocalipse, buscou em nós.
termos intimidade de relacionamento com Ele. Quando a gente é íntimo e tem um relacionamento, a gente sabe o que Ele quer que a gente faz, né, Dani? Ele Com sabe, certeza. a gente sabe. Ele fala, a gente já, amém, Senhor. E não só saber, né? Praticar, né? Porque não adianta só eu saber o que Deus quer que eu faça, mas eu não fazer, ignorar também não adianta nada, né, Dani? Aí é ser um religioso também, né? Completamente, amiga. E falando sobre os religiosos, né? Ele muitas das vezes se acham perfeitos, assim como os fariseus, que ia lá orava, ai meu Deus, eu não tenho pecado, já olha esse publicano. Gente, se você cometeu pecado ou não, mas a hora que você aponta, o seu pecado é bem maior que o dele, se ele fez ou se ele não fez. Isso também é ser religioso, é você achar que você não peca, porque você está dentro da igreja e o coitado que está ali, você ficou sabendo que ele fez um erro, aí você vai lá e condena a pessoa. Quem você acha que você é? Sendo que Jesus já ofereceu perdão, você vai anular isso? Nossa, olha lá, aquele fulano fez, ai, não podia nem estar dentro dessa igreja. Olha como ele erra. É igual tem o Zé Coutinho, né? Tem aquele que não falta no culto. Mas dentro de casa é estúpido com a esposa, maltrata os filhos, não dá bom dia pro vizinho. Gente, isso é ser religioso. Não adianta você morar dentro da igreja, mas Deus não mudar teu coração. Não Entendeu? Não adianta. adianta. E isso é ser um ser religioso. Você vai lá na igreja todo domingo, parece um santo. Aí depois já sai de lá, na primeira esquina, vai lá encher a cara, beber. Adiantou alguma coisa, meu querido? Não adiantou nada, não gerou nenhum impacto na tua vida, não trouxe mudança. Eu falo que a verdadeira religião, Jesus ensinou qual que era, né? Que era ajudar as viúvas e os órfãos em suas necessidades. Essa é a única religião que Deus trouxe. Ou seja, para de pensar em você, vai pensar no outro. Esquece esse seu narizinho e vai ver o que o teu vizinho tá precisando, o que o outro tá necessitando e vai lá ajudar. Esquece o resto. E é o que o povo não faz, né? O povo não faz. Não O povo faz. só quer saber de julgar, apontar o dedo e acha que porque tá na igreja é mais santo que os outros. E acha que por estar indo na igreja, isso dá um alvará para ela poder julgar quem quer e se colocar no lugar de Deus. Se você é essa pessoa, você nem leu a Bíblia. Não. Você nem sabe a vontade de Deus. A pessoa que não sabe a vontade de Deus e não pratica, não vai herdar o reino dos céus. Isso está escrito aqui. Religião não salva ninguém, gente, não adianta. Eu coloquei aqui, amiga, o que é a religiosidade? A pessoa que se diz cristã, que vive da aparência da sua santidade, regras externas, tradições, mas sem um real relacionamento e vivo com Deus. De nada adianta as suas obras se você só fez as obras para agradar o homem. De nada vale. E outra coisa, o Senhor, Ele sonda o teu coração e as tuas intenções. Então, não adianta você falar assim, mas foi para Deus. É para Deus. É para Deus. Mas Deus sabe. Deus fala assim, eu? No inglês mesmo, Deus fala assim, eu? Lá em cima do céu. Então, assim, gente, vamos se policiar, vamos reparar se realmente é tudo isso aí que você está falando mesmo. E outro ponto também, são as pessoas que buscam agradar homens ou seguir costumes, mas não se preocupam em agradar a Deus. Que nem diz aquele versículo, né, amiga? Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas em teu nome eu expulsei demônios, eu preguei, eu profetizei. Mas em Qual meu motivação, nome, né? Qual a motivação? Qual a motivação? Se não for a certa, nem faz. Para poder, né, para chamar atenção para si próprio, para se achar um todo-poderoso, ou porque Deus mandou você fazer isso mesmo para cumprir a vontade de Deus, para glorificar o nome do Senhor. Então, não adianta. Eu tinha visto uma historinha uma vez que é até engraçado, né? Diz que a pessoa chegou lá era confeiteira, chegou lá no céu, fez um bolo lindo de ninho, com Nutella, ganache, tudo para Deus. Senhor, é o mais top bolo, mais caro que tinha na minha confeitaria. Eu fiz pro Senhor, mais lindo, mais top, mais delicioso. Olha, na minha região não tinha para ninguém. Aí Deus falou assim, mas eu não gosto de leite ninho, eu odeio ganache.
né? De onde você tirou isso? Então, quer dizer, a pessoa foi com toda a sua boa intenção, achando que ia agradar o Senhor, mas por não ter relacionamento e intimidade, não sabia qual era a vontade dele. E fez totalmente ao contrário. Então, de que adianta suas obras, como a Dani disse? Você querer ir para a igreja para poder aparentar ser o que você não é. Sendo que na hora que é para você deixar Deus tratar o teu interior, você não deixa. Deus quer tratar dentro de você. Primeiro, a maior obra que existe é a obra de transformação do ser humano. De renovação da mente, transformação do coração. E aí Deus quer fazer uma obra na tua vida, quer transformar esse seu jeito rude de ser, essa mentira que não sai da tua boca, essas palavras de maldade que você vive proferindo. Deus quer tratar você sobre isso, mas você quer fazer uma casca de religioso, de santo, e aparentar o que não é para os outros. E isso não vai te garantir nada. É melhor você se recuar, se humilhar, se colocar nos pés do Senhor, reconhecer o teu pecado, deixar Ele te tratar e transformar a tua vida, que isso vai gerar impacto na vida do outro, que você querer ser algo que você não é. Isso é ser religioso, é tapar o sol com a peneira. Os religiosos, a gente vê, né, amiga, aí no Ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio, nossa, o tanto de religioso que passou por ele. Quando aquela mulher foi pega no ato do adultério, o que os religiosos fizeram? Olha, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Aí Jesus falou, então vai lá, queridão, se você não tem nenhum pecado, começa por você. Começa você a tirar. Aí dos mais velhos aos mais novos começaram a sair, quer dizer, né? Os mais velhos têm um pouquinho mais de juízo. Ponderaram, começaram a refletir a respeito. Ou seja, eram cheios de julgamentos, cheios de si, né? Cheios de ser legalistas, mas não tinha transformação, porque Jesus ele veio pregar a humildade, a servidão, né? Ser pessoas com um coração mais humilde. E ali você viu que era pessoa só arrogante, né, Dani? Com certeza. E uma coisa, amiga, que você vê hoje em dia, que eu também já vi muito, é a pessoa falar assim, nossa, agora eu sou crente. Mas aí não há transformação nenhuma nela. Nenhuma. E o que impacta a vida de outras pessoas é o testemunho. Nossa, não é totalmente. O que você fala, não é o que você posta, mas sim o que transforma a vida de alguém é o seu comportamento. Totalmente. É a forma como você age. Todo mundo, né, tá vendo aquilo que você está fazendo, não aquilo que você está postando, aquilo que você está falando está servindo para alguma coisa. Mas se não há transformação genuína de dentro para fora, eu sinto muito, você nunca conheceu o Evangelho. Porque o Evangelho, que nem a Mari citou, né, puro e simples, ele causa choque na nossa alma. É como se a gente fosse atropelado por um caminhão, não tem como você voltar igual. Não, você volta transformado, modificado em alguma situação. Não é possível ser igual após conhecer Cristo. Como eu e a Mari estavam comentando aqui, o que é que Paulo viu depois daquele encontro? Então a gente precisa ter esse encontro genuíno, não é você seguir a onda de um que está indo lá e ele se comporta totalmente errado e você segue o comportamento dele falando que você também é crente, sendo que você se comporta de forma totalmente diferente daquilo que Cristo falou que você deveria ser. Gente, eu já fui religiosa. A maior parte da minha vida cristã foi sendo religiosa. Eu ia todos os domingos na igreja para cumprir tabela. Eu tocava no louvor. Eu tocava no louvor lá e tudo, mas eu não tinha algo que impactava a minha vida, eu não tinha um mover de Deus, eu não tinha nenhum testemunho para dar de uma vida com Deus, de intimidade com o Senhor, de algo que o Senhor tivesse falado comigo de fato. Era só uma vida superficial religiosa. Quem olhava fala, nossa, a menina é crente, perde um domingo. Mas a vida era vazia. Espiritualmente falando, não havia nada de diferente dentro de mim, né? Então, eu só cumpri uma tradição de domingo, né? Então, talvez você se encontre na mesma situação. No episódio anterior a gente falou de frieza espiritual. Isso também faz parte da frieza espiritual, a religiosidade. Porque a pessoa religiosa ela não tem uma vida com Deus. Se ela não tem vida com Deus, ela é fria espiritualmente falando. Você vê como uma coisa encaixa na outra, né, Dani? Tudo se atrela. Então, a gente precisa... Foi até um ponto que eu falei, não, eu não posso viver minha vida inteira dentro de uma igreja e não conhecer Deus. Eu não posso viver minha vida inteira dentro de uma igreja, né, servindo a um Deus que eu nem sei se de fato ele existe, porque o que ele fez na minha vida? O que há de diferente em mim? Eu nem sinto ele. Eu entoo louvores como se fossem canções normais.
Eu ouço, eu entro e saio do mesmo jeito. Não é possível isso. Alguma coisa tem que acontecer na minha vida, senão eu paro tudo agora. Então foi quando fiquei inconformada que aí gerou algo dentro de mim, essa sede, essa vontade de realmente conhecer que Deus é esse, que eu tô minha vida inteira perdendo tempo dentro da igreja sem sentir nada. Então talvez você esteja nessa mesma condição, só cumprindo tabela dentro de uma igreja todos os domingos. Né? Às vezes até você serve dentro da igreja, às vezes você é uma pessoa ativa dentro da igreja, mas que não tem vida com Deus. Pô, isso é grave, isso é muito ruim. Para você, principalmente, porque você deve estar sentindo um vazio muito grande e deve se sentir mal, porque eu me sentia mal ao servir, eu ia lá no culto, lá tocava tal, e cantava e tava louvor, e via até pessoas chorando, eu falei, meu Deus. Pensava assim, por que eu não sinto nada? É horrível isso, essa sensação, É horrível, né? Isso. Parece ser um erro. Nossa, por que eu sou tão errada? Por causa de você mesmo. Não, é porque eu só era religiosa, eu tinha sido ensinada a ser religiosa. E graças a Deus eu saí dessa realidade, porque senão, meu Deus do céu, o que ia ser de mim? Espiritualmente falando. E a gente vê, né, amiga, que um assunto puxa o outro, né? Um abismo puxa o outro. A religiosidade vai fazendo a gente não enxergar mais a Deus, a gente não vê graça mais nas coisas que Deus faz, e a gente olhar para o outro que está sentindo a presença de Deus e a gente não sente nada. Então, assim, a gente precisa mudar, a gente precisa sair dessa religiosidade, porque isso não leva a gente a lugar nenhum. Não, e além de tudo que nos afasta de Deus, faz a gente ser uma pessoa horrível, fria, calculista, que só vê o pecado do outro. Só quer viver embasado em doutrinas, aí você se torna uma pessoa legalista. Isso aí é errado, hein? Não faz isso não, você tá em pecado, hein? Fica lá, pecador. Gente, pelo amor de Deus. Quem que fica perto de alguém assim? Não dá pra viver com pessoas assim. E você não vai ganhar ninguém para Jesus dessa forma. Nem a si próprio você vai ser ganho para Jesus. Você vai nem se convencer olhando para o espelho. Então, pelo amor de Deus, abra a tua Bíblia. Fala, Senhor, me revela qual que é o teu amor, o que o Senhor tem para mim, qual que é a verdadeira religião, qual que é a doutrina que o Senhor deixou para nós. Senhor, fala, me revela, abre os meus olhos, tira as vendas que estão tapando meu discernimento espiritual. Vai fundo isso daí. Saia dessa inércia, porque, meu Deus do céu, viver uma vida só de religiosidade, você não vai sobreviver. Você vai ter que procurar um sorinho com um pouquinho mais de sustância aí. Mas olha, eu já tô feliz, Dani, porque se essa pessoa é uma pessoa religiosa, mas tá aqui assistindo a gente, é sinal que tá procurando algo diferente. Graças a Deus. Já é um bom sinal. Você tá aqui já é um bom sinal. Sinal que você tá procurando se aprofundar mais de Deus e conhecer mais da palavra do Senhor. Glória a Deus porque você tá aqui. Tô feliz por você. É isso aí, amiga, eu também. Porque se você tá aqui, é porque talvez você precisa viver uma mudança, né? E você chegou aqui sem saber o porquê, mas você tá assistindo. Mas aí Deus vai e tá falando com você agora, fala assim, ó, esse ponto aí que eu queria que você ouvisse para ver, né, a tua realidade hoje, como que tá, para que você, né, se conserte. Exatamente. Porque eu falo assim, Dani, a pessoa, eu pelo menos eu sempre fui assim, né? Quando eu tô buscando algo novo em Deus, eu vou através da palavra, eu vou procurar vídeos a respeito do assunto, a gente vai, né, procurando. Então, você deve ter vindo até nós procurando a respeito de religiosidade. Você pode ter, às vezes, ter chegado nesse vídeo porque você buscou lá no YouTube algo a respeito de religiosidade. Ou esse vídeo apareceu aleatoriamente, ou alguém te enviou esse vídeo. Não sei de que forma que ele chegou até você, mas se chegou, é porque pode ter certeza. Esse vídeo não é pro vizinho, não, é para você mesmo. É para Deus tratar o teu coração, querido. Ou querida. Assim como tem tratado os nossos. Né? Com certeza, amiga. Antes de gravar cada vídeo desse, Deus ministra muito na gente, né, Dani? Deus fala, a gente leva cada chibatada, você não tem ideia. O Senhor tem tratado a gente dia após dia. Não tem sido fácil. Mas a gente tem vivido algo novo porque a gente tem se submetido ao tratamento do Senhor. Se a gente não se submete ao tratamento do Senhor, de que adianta orar ao Pai Nosso e falar, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. É outra hipocrisia, é outra religiosidade. Você só tá rezando para cumprir tabela. Você tem que viver isso. Senhor, venha o teu reino sobre minha vida, né?
Senhor seja entronizado e que eu saia fora do centro das atenções aqui, né? Seja feita a tua vontade, que as minhas sejam deixadas de lado, né? Então a gente tem que viver aquilo que a gente prega, né, Dani? Com certeza. E é tão difícil, né, amigo, quando você ouve que sai da boca de alguém que é religioso, eles falando alguma coisa de Deus, parece que você não sente verdade, né? Nossa. Parece que Não convence, é vazio, né, porque parece que a boca dele tá proferindo mentiras, porque ele não vive aquilo que ele fala. Quando a gente vive o que a gente fala, é diferente, né? E parece que vai irritando a gente. Vai. Quer ver o que me irrita é essas pessoas que não têm vivência com Deus e quer dar lição de moral. Ah, não dá. Eu nem escuto. Sabe? E é umas doutrinas que tem mais aparecida doutrina que não é cristocêntrica, né? É egocêntrica. E aí a pessoa enche de doutrina que não tem nada a ver com o embasamento teológico da Bíblia, não tem nada a ver com Jesus, e se sente a pessoa mais verdadeira do mundo e você parece estar um passo do inferno perto dessa pessoa. Gente, misericórdia. Né? Vamos baixar a bola, vamos ser mais humildes, e Deus me livre de ser uma pessoa assim. Né? Quero ser a mais humilde possível, né? Com a graça do Senhor, com a misericórdia dele. Porque quem somos nós? Diante da poderosa mão do Senhor, nós não somos ninguém. Né? Estamos aqui para aprender, para ser lapidado e para ajudar outras pessoas. Só isso. Não afundar mais os outros com religiosidade. É isso mesmo. Anotei aqui, amiga, uns pontos para a gente vencer a religiosidade. Ponto 1. Buscar um relacionamento pessoal com Deus como nunca teve. Assim como a Mari falou que vivia lá na vida dela, sem viver uma experiência com Deus, porque ela só ia na igreja, cumprir tabela, tarará, a gente precisa buscar a face de Deus como a gente nunca viu. É verdade. Buscar esse relacionamento, ficando na presença e falar assim, Deus, eu não vou sair daqui, Pagando para experimentar. Preço, né, experimentar algo novo com o Senhor. 2. Obedecer o que Deus te pede. Nós precisamos ser obedientes. Deus não quer um religioso. Deus quer uma pessoa que queima por Ele, que vai anunciar o nome dele a outras pessoas. Porque a gente só consegue falar daquilo que a gente viveu. Verdade. Não daquilo que a gente escutou, que o irmão lá do Acre viveu. O que adianta, né, amiga? Nossa, o irmão, eu fiquei sabendo que o irmão lá viveu. E você viveu o quê? Eu não vivi nada. Então, que transformação. Uma pessoa só fala assim, o meu pastor contou que um dia aconteceu tal coisa. Isso conta a história dos outros, não conta nenhuma dele. Que dia que você vai criar, né, a tua história com Jesus? Vamos querer, gente. 3, passar tempo com Deus em oração sincera e leitura da palavra. A gente só aprende o que Jesus foi, o que ele nos ensina, lendo a Bíblia. A gente precisa ler. 4, se arrepender de ser orgulhoso, pois é isso que a religiosidade é. É ser orgulhoso, né, amiga? Misericórdia. Cubro o meu pecado, cubro o meu erro, aponto do outro e tá tudo certo. Eu sou perfeita mesmo, então não passa de orgulho, né? E orgulho precede a ruína, e quem é o pai do orgulho, você já sabe quem que é. Meu Deus. 5, não buscar impressionar alguém, nem a si mesmo. Seja humilde. Aí eu vou ler aqui, amiga, 1 Samuel 16:7. Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê. Porquanto o homem julga e toma ele em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Meu Deus. Não adianta você querer impressionar a Mari, impressionar a si mesmo, ficar se escondendo atrás daquilo que você nunca foi, nunca é. Então, não adianta nada. A gente precisa ser humilde, quebrar esse orgulho e voltar a alma para aquilo que realmente importa, que é viver o evangelho puro e simples. 6, viver o evangelho na prática. 7, amar as pessoas, praticar misericórdia, ter compaixão e perdão. Uau! Então, anota aí aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa agir. E sai dessa maré aí, gente. Essa maré de religião, isso aí não é legal. Além de ser um chato, de você ser um chato, as pessoas não querer ficar do seu lado, você não vai convencer ninguém com essa tua falsa verdade.
fica perseguindo os outros, porque a gente religiosa persegue. Você pode ver que os religiosos na Bíblia perseguir os cristãos, aqueles que estavam com Jesus, perseguir. Só come com cobrador de impostos. Olha, ele anda com prostituta. Olha, ele... Meu Deus, e por dentro é um sepulcro caiado e se achando o direito de querer. Só porque eu sei a Torá, só porque eu vou no templo, gente. eu vou lá no templo ler, eu abro a Torá lá pro pessoal ouvir. Não gasta tempo querendo consertar os outros, não conserta si próprio. Se você conseguir se consertar diante da palavra de Deus, já fez uma obra gigantesca nesse mundo. Se cada um gastar energia para tentar se moldar conforme a palavra, através do Espírito Santo, já fez uma obra gigantesca. Se todo mundo gastar energia só para fazer isso, quantas pessoas maravilhosas ia ter diante da palavra de Deus aqui no mundo? Nossa, o mundo ia ser muito melhor. Mas as pessoas gastam tempo para apontar dedo, para julgar, para se achar melhor do que os outros, melhor do que Deus. Tem gente que se acha melhor que Deus, porque para ficar apontando, só que não se esqueça que a própria palavra diz que com o mesmo peso que você vai pesar os outros, você vai ser pesado. A mesma medida que você medir você vai ser medido, vai ser usado ao mesmo rigor. O mesmo rigor que você usa para apontar o dedo pro teu irmão, Deus vai usar para apontar o dedo para você também. Para falar, então, não foi assim que você jogou pro teu irmão, não foi assim sensato. Toma cuidado, queridos, toma cuidado. A gente tem que ser humilde, manso e humilde de coração, assim como o Senhor foi. E ponderar as coisas e falar, Senhor, trata em mim. Meu irmão, deixa ele lá, preciso que o Senhor trata em mim. Tira essa maldade do meu coração. Tira essa fofoca da minha boca, tira essa mentiraiada, essa religiosidade do meu coração, que eu preciso ser uma pessoa parecida contigo. Vamos se livrar disso, vamos vencer isso, gente. Vamos vencer isso em nome de Jesus. Amém, Dani? Amém, amiga. Tem um versículo de Paulo que ele fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, por exemplo, você vai lá, posta esse versículo. Ai, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor amado. Aí vem o Espírito Santo, já que você está morto para si, né, agora só vive para Cristo. Fala assim, ó, você vai pegar aquela pessoa ali, você vai orar por ela. Meu Deus. Eu vou orar? Não, isso coisa da minha cabeça, aí fica Diana. O Espírito Santo aqui, ó, vai orar. Não, eu não vou não sei o quê. Aí um amigo meu falou assim, essa pessoa nunca morreu para si. Porque se ela morre de verdade para si, a primeira coisa que ela vai entender é que é o Espírito Santo e que ela vai respeitar o Espírito Santo e ir lá orar. Então, gente, o religioso, ele nunca fica escondido por muito tempo. Porque ele vai se entregando nas próprias atitudes dele. Então, não seja essa pessoa. Hoje nós demos algumas dicas aqui, algumas situações que fazem, né, os religiosos, que cometem, e alguns pontos para você poder mudar esse teu cenário, para que você venha contar a sua própria história com Deus. O que você já viveu com Deus, que experiência Ele já fez você viver, em que dons Ele já te usou. Isso só existe numa verdadeira conexão com o Senhor, numa verdadeira intimidade. Então busque, paga o preço, saia dessa religiosidade que não vai te levar a nada. Não soma na vida de ninguém. Seja diferença na vida das pessoas. Isso só depende de você querer mudar a trajetória da sua vida. Mas você precisa querer, você precisa identificar que você é um religioso, que isso não te levou a nada, que apontar o pecado do outro não adiantou nada, que isso te afastou mais ainda de Deus, porque nós não somos ninguém para julgar o próximo. A Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgado. Aí cai você no dia mal, todo mundo te julga, depois você fala assim, nossa, todo mundo falando de mim, mas também você só procurava o problema do outro, era um fofoqueiro, só queria saber do erro do próximo para poder falar. Gente, e daí se ele pecou, quem é você? Você peca todo dia, não tá falando nada, eu peco todo dia, não fica apontando o erro do outro. Já tenho meus próprios erros, meus próprios pecados para poder arrumar. Agora, se eu perder tempo olhando pro outro, como que eu vou ter tempo para consertar os meus? Nenhum. Então vamos decidir andar nessa vereda da justiça aí que é Cristo e viver, né, o verdadeiro evangelho, puro e simples, ler a Bíblia, pagar preço para estar perto de Deus, pagar preço para saber a vontade dele, pagar preço para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a direção, para que ele venha usar você, para você construir a sua história com Jesus. Amém, amiga? Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Eu sei que é um tema meio pesado, né, gente? Mas eu acredito que Deus está querendo tratar. Deus quer que a gente vá para outro patamar, para outro nível, né? Ele não quer mais que a gente fique na margem, ou que a gente fique aí
zona de conforto. Não, ele quer que a gente vá mais fundo, ele quer ter uma intimidade com a gente, ele quer se revelar de uma maneira diferente para nós. Mas para isso, as arestas têm que ser separadas. A gente precisa resolver e tratar certos assuntos que são difíceis, mas são totalmente necessários, porque depois que a gente vence todos eles, aí é só alegria, só viver com Cristo e vamos para cima, como diria Dani. Pessoal, bom, já curtiram, já comentaram aí o que Deus tocou no teu coração nesse tema, o que você tem, às vezes, para complementar uma experiência de vida que você teve aí a respeito com a religiosidade e que você gostaria de deixar teu depoimento aí, põe, é muito relevante, isso é muito importante, né? Dispara para o máximo de pessoas, põe na tua rede social, põe lá no feed lá do Facebook, põe nos stories, manda pro povo, manda, porque tem muita gente religioso, disfarçado de crente, se achando um santinho. E não é bem assim que funciona, a gente sabe, Deus precisa quebrar isso dentro de nós. E vamos tratar as coisas que precisam ser tratadas para que a gente possa ser uma pessoa, um cristão saudável em Deus. Amém? Fiquem atentos ao sorteio que está rolando aí nas suas redes sociais. Vai lá, participa no nosso Instagram. É muito legal, nós estamos no mês de aniversário aí, se aproximando do nosso podcast. Então, pessoal, vai lá, aproveite, porque é facinho para participar e tem muito prêmio bom. Então, não fica de fora não, tá ok? Agora pega aí teu chá, tua caneca de leite quente, que esse frio, não sei o que você tá tomando aí. Depois você me põe assim, Mário, eu sou da galera do chá. Ah, não, Mário, eu sou da galera do leite quente. Do cafezinho, do cappuccino. Põe aí, só pra nós ficar com vontade. Se quiser mandar pra nós também, não tem problema, a gente aceita. Recebe, a gente põe o endereço aí pra você. É isso aí. Mas agradecemos mais uma vez para que vocês estão aqui com a gente. E já fique o convite pro próximo episódio, para vocês não perderem, ok, pessoal? Então, até mais para mais um episódio do podcast Na Mesa. Deus abençoe, pessoal. Um abraço. Aleluia.